elas conseguiam alforriar os seus filhos, maridos e tantos outros. Então, o poder do tabuleiro de acarajé passa pela ancestralidade. Não existe bolinho de Jesus, porque isso é uma iguaria do cardápio dos orixás. Cada um tem a sua religião e deve preservá-la, e não interferir na religião e na fé do outro. É importante falar isso, porque a maioria das baianas de acarajé, elas já foram iniciadas ao culto do candomblé. Tantas outras só aprenderam o ofício de mãe para filha, mas uma sua maioria tem um cunho religioso. Por isso é comum algumas mulheres baianas de acarajé, muitas delas, antes de iniciar a sua venda, o que é que elas fazem? Elas doam ainda para a rua como agradecimento ao orixá, pedindo a fartura. E que orixá é esse? O orixá que eu estou falando é Yansan, a rainha dos ventos, a rainha das tempestades, a mulher guerreira que lutou com Xangô, que também come o acarajé e o abará. No dia 4 de dezembro próximo, vamos celebrar a festa de Santa Bárbara, que ela é sincretizada como Yansan para os adeptos do candomblé. E a ela eu faço a minha saudação, pedindo a bênção a todos os meus ancestrais e mais velhos. A ancestralidade, ela é importante para as baianas de acarajé, para que elas saibam qual é o seu local de origem, por que que elas chegaram aqui, como suas famílias chegaram aqui. A maioria dos brasileiros ou vieram como migrantes, atraídos pelo mundo novo, ou foram enviados para aqui para serem donos de capitanias hereditárias, muito diferente de nós. E as mulheres sempre tiveram um papel fundamental em África. A cultura africana sempre foi matriarcal. Então, coube às mulheres no Brasil a cuidar da religião. Por isso, nós temos mais ialorixás do que babalorixás. Então, as mulheres, como zeladoras dos terreiros de candomblé, ensinavam as suas filhas de santo e as suas filhas de sangue a fazer as iguarias. E hoje a gente tem, né, como patrimônio da humanidade, né, patrimônio cultural, na verdade, do Brasil, o reconhecimento das baianas de acarajé. Mas mesmo isso acontecendo, não foi suficiente para que as mulheres profissionais, porque elas são profissionais dessa cultura e também dessa iguaria, elas são culinaristas, tivessem o reconhecimento profissional. Só apenas em 2017, a profissão de baiana de acarajé foi registrada pela classificação brasileira de ocupação. Isso traz um grande benefício a essas profissionais, porque elas podem ser protegidas em alguma situação de doenças, elas podem ser registradas como microempreendedoras, podem haver cursos de graduação e pós-graduação para essa profissão. Mas olha só, eu estou falando de 2017. Atravessou o Atlântico, a cultura da culinária dos orixás, porque o acarajé, o abará, o vatapá são comidas do prato típico dos orixás, das oferendas dos orixás, o caruru também. Muita gente se delicia nas sextas-feiras, eu vou comer a comida baiana. Está comendo a comida que é servida em oferenda de agradecimento aos nossos orixás. Os orixás, que eles não estão nas vestes são, eles não estão nos colares, eles estão no ori do filho de santo, aquele que é escolhido pelo orixá para que ele possa trilhar o seu caminho de prosperidade, porque o orixá nada mais é do que caminho de prosperidade e abundância para os seus filhos. Muitas pessoas demonizam a religião do candomblé. Tem pessoas que não querem nem comer o acarajé porque estão comendo comida da religião do candomblé. O alimento é importante, porque o mal, ele não entra pela boca, ele sai da boca do homem. E isso é fruto de um racismo estrutural em demonizar não só a religião,
do candomblé como a profissão, né. Então, isso é importante que a gente diga num ano como esse, né, um ano de 2020 que mostrou a radiografia da desigualdade, a radiografia muito perversa do racismo. Em todo o mundo, a gente viu várias cenas de racismo, né, de tortura, só pela cor da pele. E essas mulheres, as baianas de Acarajé e alguns baianos também, a gente não pode deixar de falar que essa profissão também nós temos alguns homens que são adeptos do candomblé e foram para a rua também vender em tabuleiros. Mas isso é uma prática mais recente. A prática ancestral são das mulheres. Como sempre, né? O pioneirismo está sempre presente na vida das mulheres. Então, o que é que a gente tem no quadro como esse? A gente tem uma data de 25 de novembro, que é a data das baianas. Quando a gente olha para essa data, imagina que é uma data só festiva, mas não, é uma data de conquista. Não basta só ir à igreja rezar, receber a comunhão do padre, ser abençoada, porque nós da religião do candomblé, nós também frequentamos as igrejas católicas. Isso é um traço cultural desde a época da escravidão, quando tentaram nos catolizar. E sabiamente, né, porque Deus criou o mundo e permitiu todos na terra. E os orixás nada mais são do que os nossos ancestrais, heróis, guerreiros e guerreiras que viveram e foram cultuados como são os santos católicos, né? Então, na Igreja Católica, nós conseguimos fazer o sincretismo religioso. Por exemplo, Santa Bárbara, uma mulher guerreira que teve a cabeça decapitada pelo próprio pai e que depois, quando ela morre, um raio cai na cabeça do seu pai, por conta da sua história, foi atribuída a ela a rainha dos ventos. É sim. Iansã é a rainha dos ventos, a mulher de 3 maridos, a mulher de Ogum, a mulher de Oxóssi e a mulher de Xangô. A cada um dos seus maridos, ela aprendeu uma técnica de lutar. E nós, as mulheres, aprendemos com a vida várias técnicas de lutar. Então, hoje, a gente fala do combate à intolerância religiosa, mas a intolerância religiosa não acontece com tanta frequência para a Igreja Católica, e sim para as igrejas protestantes. Então, comemorar o Dia das Baianas dentro de uma igreja católica, como está acontecendo a missa, na Igreja do Rosário dos Homens Pretos e das mulheres também, é muito importante, porque essa igreja também foi construída por nós, os negros, pelos nossos antepassados. Os negros, à noite, construíram essa igreja para alforriar outros negros. Então, existe um simbolismo muito grande. Eu falo isso porque, se nós não conhecermos a nossa ancestralidade, o nosso pertencimento e o nosso direito de conhecer, porque a branquitude faz com que a gente cada vez mais se afaste da cor negra, da cultura negra, para fugir do racismo. Não se foge do racismo. O racismo, ele é estrutural, ele é super bem pensado em todas as fases que ele acontece. Quando alguém chega e diz, eu até tenho uma amiga negra, ele está dizendo que ele é racista, não que ele é antirracista. Esse tipo de comportamento, esse tipo de linguajar, de fala, só retroalimenta a violência institucional, porque a gente tem leis importantes, né? Nós temos as leis contra o racismo, contra a injúria racial, mas mesmo assim, todos os dias, homens e mulheres negras são vítimas de racismo. E as mulheres, as baianas de Acarajé, elas são vítimas da discriminação racial, social, e principalmente pela ignorância de que muitas pessoas tratam essas profissionais como pessoas que estão ali para pedir favor, né? Muitas baianas também, de Acarajé, que não são da religião de matriz africana, se recusam a usar os paramentos
da baiana, mas a baiana tradicional, ela está na memória do povo brasileiro. Ela nada mais é do que uma memória afetiva. Porque quando a gente olha aquela mulher vistosa, vistosa porque elas usam um turbante na cabeça, elas usam colares, elas usam vestes apropriadas para a religião de matriz africana, ali tem por trás uma mãe de seus filhos biológicos e uma mãe de seus filhos espirituais. Uma mulher que acorda muitas vezes 3, 4 horas da manhã para bater a massa do acarajé, para fazer o vatapá, para cortar os temperos da salada, para fazer o molho de pimenta, tudo com muito carinho, para que o seu cliente, o seu freguês, porque aqui na Bahia a gente não fala cliente, a gente fala meu freguês, para que seu freguês ele volte. Eu gosto muito de referenciar a este livro, tá? Mulheres do Vento, Mulheres do Tempo. Esse livro, ele foi organizado pelo Instituto A Mulherada em 2005, justamente para tirar da invisibilidade as mulheres negras, muitas delas baianas de acarajé. Nesse livro aqui a gente tem Cira do Acarajé, nós temos aqui ialorixás, nós temos advogadas, juízas, professoras, vereadoras, delegadas, cantoras, dirigentes de bloco, mas principalmente nós temos mulheres negras, porque lugar de mulher negra é onde ela quiser estar. Nós temos aqui Regina, nós temos baianas importantes, e essa memória precisa ser preservada. Nós temos outro livro muito importante na literatura, que são As Mulheres de Axé, também realizado pela CEPRUM. Então, essa literatura precisa ser divulgada e ter acesso para as pessoas que querem buscar informação da sua ancestralidade. Quando este livro foi feito em 2005, essa aqui é uma edição de 2012, ele tinha o propósito de revelar essas mulheres, porque muita gente conhece a maioria dessas mulheres, mas não sabem as suas histórias. E foram as suas histórias que preservaram a cultura. Falar de ancestralidade é falar de cultura, é falar de origem, é falar de passado, de presente e de futuro. Porque se não fossem essas mulheres no passado, nós não estaríamos hoje nos bancos das universidades. Nós não estaríamos hoje nos espaços de poder. Claro que o nosso espaço de poder ainda é muito pequeno para o tamanho populacional que nós temos. Nós temos cerca de 87% da população de Salvador declarado negro ou afrodescendente. E onde é que nós estamos? Nesse processo da pandemia, aonde é que estão as famílias negras? Aonde é que estão as mulheres negras? Porque a falta dessas mulheres nas ruas, recentemente agora já foi liberado a participação delas, mas por mais de 6 meses essas mulheres dependeram de um auxílio. Só que elas não auxiliam só a elas, elas auxiliam toda uma comunidade, até as pessoas em população de rua. É sim. Eu estava falando com um amigo ontem sobre isso, e ele me chamou a atenção. Olha, Mônica, a ausência das mulheres trabalhadoras como baianas de acarajé na rua impactou na vida delas, porque elas são mantenedoras da família, como também impactou na vida de quem vive na rua. Aí eu perguntei: "Como assim?". É porque, assim, a pessoa que carrega o seu tabuleiro é aquela pessoa que perambula na rua buscando um bico. Bico, para quem não sabe, é um trabalho temporário, é um trabalho que você faz ali na rua. Então, essas pessoas que vivem de bico, de tirar o tabuleiro da baiana, que a baiana não tem como pagar um funcionário, né, então ela vive daquilo, ela vive do que tece. Então, aquelas pessoas que geralmente circulam pelos centros da cidade, que as baianas estão
nos cartões postais, carregavam os tabuleiros, os apetrechos da baiana, que muitas vezes vêm de carro, ou muitas vezes são guardados em alguns lugares próximos. Então, esse pessoal que faz o bico, aqueles invisíveis, deixaram de ter essa oportunidade. E muitas vezes eles comiam, viviam desse acarajé, que além dela dar uma pequena quantia de dinheiro para ajudar, elas também serviam o acarajé. Olha como essa pandemia impactou na vida das pessoas negras. Pois é, porque a maioria dos negros, a partir do momento que fizeram o isolamento social, deixaram de fazer o corre. O que é o corre? O corre é um, uma gíria, um linguajar popular. Correr atrás, antigamente se dizia correr atrás. Mas a favela, a comunidade, tem um seu linguajar próprio. Então, denomina-se de corre, vou fazer meu corre hoje. Vou ver se eu tenho alguma coisa para fazer, ou lavar um carro, ou tomar uma conta de um carro, ou ajudar uma baiana de acarajé. Muitas pessoas não prestam atenção nos invisíveis, porque nós, negros e negras, nós somos invisíveis. Que as pessoas chegam lá e vê as baianas todas paramentadas, todas bem organizadas, mas teve que ter alguma mão de obra temporária naquele momento para ajudar. Então, esses impactos vão perdurar por muito, porque a pandemia, ela vem mostrar o retrato branco e preto da sociedade. Porque nós somos a maioria da sociedade brasileira e nós, como mulheres, somos a maioria também nesse país, somos assim, mais de 53% de mulheres, nós estamos sempre na pirâmide da desigualdade. E não seria diferente com as mulheres negras. E se o racismo consegue apagar a nossa história e manter nos livros de história que nós, os escravos, porque quem tem livros antigos de história do Brasil vai trazer assim, os escravos trazidos da África, mas nós não éramos escravos em África. É preciso dizer isso ao menino e à menina que está hoje na comunidade. Os negros foram sequestrados, foram o maior sequestro da humanidade, diferente do Holocausto dos judeus. A escravidão negra tinha um propósito não de exterminar aquela determinada raça, e sim de se aproveitar das suas tecnologias, da sua mão de obra. Quanto aos judeus, eles realmente queriam exterminar e ficar e usurpar da fortuna dos milhares de judeus que foram assassinados. Agora, o que acontece em relação a esses dois holocaustos da sociedade, né? Da nossa vida? O que acontece? No período do holocausto dos judeus, ainda se tinham os registros. E, em relação aos negros, o que acontece? Muitos dos nossos registros se perderam, se queimaram, foram se colocando panos quentes. Então, é preciso que projetos como esse do Ocambi traga, né, para todo mundo, né, porque o veículo de comunicação digital, ele traz isso, as histórias, principalmente os mais velhos. Conversar com uma baiana de acarajé, com certeza ela vai trazer memórias do Runcó, memórias da senzala, porque vai passando de geração em geração. A história das mulheres negras, dos homens negros, dos meninos negros, são todos feitos na oralidade. Então, quando a gente vê um senhorzinho negro, uma senhorzinha negra, né, uma senhorinha negra, melhor dizendo, vamos ouvi-los, vamos prestar atenção, porque são histórias verdadeiras, que não são contadas nos livros de história. E isso é muito importante, porque só assim a gente conhece a ancestralidade, o nosso passado. Não é um passado que deva ser desprezado, é um passado que ele deve ser memorizado para que a gente possa construir um futuro, né? Um futuro para a próxima geração. Porque eu acredito que as futuras gerações, a partir do momento que elas se apropriem do seu legado, de todo o sofrimento e também do empoderamento, porque nós nunca fomos fracos, os negros, as negras, nunca fomos dóceis,
Mas a partir do momento que a gente se apropriar da nossa cultura, da nossa ancestralidade, saber que os nossos antepassados vieram para aqui, escravizados, sequestrados, que resistiram, que criaram os quilombos, que forçaram a criação de leis, né? E mesmo assim, e que a gente agora, na atualidade, tem um compromisso de fazer essas leis serem cumpridas, porque muita gente diz assim: ah, eu não vou procurar os meus direitos, eu não vou procurar a justiça, porque a justiça não vai me atender. Muito pelo contrário. Um dos motivos que eu me tornei advogada foi justamente por isso, por acreditar que a gente pode fazer a diferença. Nós precisamos advogar todos os dias. Homens e mulheres negras precisam continuar a luta contra o combate ao racismo e à discriminação. Porque outros profissionais não foram tão afetados e justamente os profissionais negros foram afetados, porque nós estamos lá no topo da pirâmide da desigualdade. O racismo da escravatura hoje é disfarçado em políticas afirmativas. Essas políticas afirmativas, elas não atingem a base da pirâmide. E quando a gente tiver uma educação inclusiva, não só para a pessoa com deficiência, onde negros e negras sejam reconhecidos como pessoas de direito, vamos continuar lá no topo da pirâmide da desigualdade. As desigualdades sociais, a favelização das comunidades, a falta de acesso à informação é uma das formas mais perversas do racismo, porque é conveniente para eles ou terem as empregadas domésticas, os faxineiros, os porteiros sempre com a mesma cor. Então, falar da importância das baianas de acarajé, mulheres que, na sua ancestralidade, trazem até os dias de hoje, porque a profissão não começou há 10 nem 20 anos atrás, nem há 3 anos atrás, quando ela foi reconhecida. A profissão de baiana, de quituteira, começa lá no processo da escravidão, onde as mulheres negras saem através da sua força, da sua coragem, vender os quitutes e comida dos orixás. Então, os orixás estão presentes naquela comida. Cada vez que você estiver comendo um acarajé, um abará, um bolinho de estudante, ou qualquer iguaria do tabuleiro, que seja uma cocada, lembre-se que você está fortalecendo não só a sua alimentação, você está fortalecendo a sua ancestralidade. É sim, porque a mulher que faz a comida, né, a baiana do acarajé que faz essa iguaria, ela antes pede licença ao orixá. Ela pede licença e pede agô e pede malembe por todos os outros. Então eu peço malembe, né? Malembe é uma expressão iorubá. A gente pede misericórdia a todos os brasileiros e brasileiras que, assim como as baianas de acarajé, estão sofrendo o processo de exclusão da pandemia. A pandemia, como eu disse antes, traz um retrato preto e branco, mas nós estamos muito mais abalados com a pandemia, seja porque perdemos mais parentes, ou seja porque perdemos o nosso emprego. A gente só não pode perder a nossa dignidade e esquecer que a nossa ancestralidade faz com que a gente possa avançar mais. Eu vejo aqui algumas perguntas sem legenda, tem alguém falando aqui. Tomé Viana, muito boa palestra, obrigada. Saudações, parabéns aos organizadores, boa palestra. Muito obrigado. Cadê a Nara? Eu vou encerrando por aqui. Eu acho que a gente já cumpriu um pouco do que foi me solicitado. E se tiver alguma pergunta, a gente pode responder. Eu estou vendo aqui só parabéns. Eu queria devolver esses parabéns a quem está nos assistindo, dizer da minha gratidão mais uma vez ao Bloco
a Afrocambi, a Jorjão, a Zezé, a todo mundo que organizou, a Naira, que vai fazer aí a oficina de redes sociais. Eu acho que a profissão de baiana, ainda bem que está já reconhecida como profissão, mas a gente precisa pensar na retomada dessa economia, que é uma economia que está abalada, como toda a economia, mas a economia dos empreendedores negros sempre se abalam, seja pela falta de recurso, pela falta de empreendimento, pela falta de fomento. Então, não é só tirar uma foto, uma fotografia com a baiana. Essa baiana, ela não está ali só para tirar uma foto. Claro que sim. Ela faz parte da parte afetiva da cidade, mas ela tem que fazer parte da economia da cidade. Então, pensem nisso quando olharem para uma baiana. Naira, cadê você? Zezé? Estou vendo algumas perguntas aqui no YouTube. Nara? Oi, estou te ouvindo. Então, eu já encerrei minha fala. Se houver perguntas, né, que vai começar às 11 horas, né, a apresentação de João Bafafé, então eu deixei esses minutos para que a gente possa fazer alguma intervenção. Certo. Então, aproveito para poder agradecer sua participação. Tem perguntas? Você consegue acessar o YouTube? Não houve perguntas, eu só estou vendo aqui agradecimento a Meviana e banda, parabeniza pela palestra. Telmude sem legenda, para mim é difícil, é alguém que precisava de acessibilidade, né? Deveria ter acessibilizado. Então, professor Mucamo, Caldeirão de Capoeira também, Adriana Souza, Yuri Almeida, boa palestra, Xé. A maioria das pessoas aqui estão falando, parabenizando a iniciativa que eu também faço, parabenizando, mas para ser responsável com o tempo, né? Porque às 11 horas vai entrar a programação cultural aí do Jorjão Bafafé. Eu fico à vontade, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem esclarecida, eu peço desculpas e a gente pode, num outro momento, trazer alguns esclarecimentos ou até ganhar mais conhecimento, né? Porque a gente sempre está trocando informações. Pode falar que a gente está aqui à disposição. Isso mesmo. Eu aproveito para poder agradecer a sua participação. Aqui tem um pouco de barulho, porque as baianas já começaram a chegar. Eu aproveito para poder pedir a todos que nos acompanharam até agora que continuem por aí, que vai ter em seguida logo a live musical com Jorjão Bafafé. E agradecer mais uma vez, Mônica, por todo o esclarecimento, palestra muito importante, um tema que a gente precisa sempre estar debatendo, porque a gente só consegue avançar para o futuro se olhar para o passado, se resgatar essa ancestralidade, se entrar em contato realmente com nossas raízes, não é isso? Foi muito importante, gostamos muito da sua palestra, foi um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço mais uma vez, para mim é uma oportunidade ímpar. Jorjão Bafafé, eu tenho muito carinho por ele, por Zezé, pelo trabalho excelente, um trabalho também que foi impactado pela essa pandemia, mas ainda bem que existem projetos como esse da CEPROMES, e que aprovou esse projeto. Eu quero mandar uma saudação aí à secretária Fábia Reis e toda a equipe da CEPROME por esse brilhante projeto, que é um projeto da década do afrodescendente, que prioriza as organizações de matriz africana. É um papel importante que a gente tem no nosso Estado. Essa secretaria é uma secretaria extremamente importante, é uma secretaria de preservação e também de promoção da igualdade e de fortalecimento. Então, fica um abraço para todas as baianas aí presentes, fica um abraço para a Secretaria da CEPROME, ao governo do Estado, ao Alcambi, a você também. Então, estamos à disposição. Espero que, em uma oportunidade mais próxima, estejamos juntos.
E é isso, eu me despeço por aqui, dando um grande beijo. Tchau, Um obrigada a excelente todos. dia para vocês. Você também. Tchau, tchau, gente.